Alô? Alguém aí? Alguém tá aí? Esperar o pessoal chegar. O pessoal chegando devagarzinho. Pra gente começar a nossa live e o nosso bate-papo. Opa! Já temos nosso convidado. E aí, meu amigo, tá me ouvindo direitinho? Mais cedo foi só um teste. Opa! Devagarzinho tá chegando o pessoal. Esperar só mais um pouquinho. O pessoal aí entrando. Pra mim já falar algumas coisas aqui. E já começarmos o bate-papo. Opa, já tá chegando a galera. Opa! Tô feliz, tô feliz. Enquanto isso, vai me falando aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo certo? Da onde que vocês são? Opa, tá ouvindo direitinho? Sucesso! Então vamos lá. Espera só o pessoal do coletivo chegar pra gente começar. Ai, tá chegando um monte de gente. Que maravilha! Salve, salve! Veio até ela, grande Luísa. E aí, gente? Todos ótimos? Então acho que já dá para começar, né? Primeiramente, uma boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer, né, o Matheus, Natália, Jorge, Simone e a Letícia por terem ajudado bastante nesse projeto. Acredito que sem eles esse projeto não estaria aqui, né, com essa proporção tão incrível. Mas vamos lá. Esse é um projeto, uma mostra audiovisual de folclore brasileiro, né, a nossa primeira edição, que busca contemplar as nossas lendas e mitos folclóricos a partir do olhar de diferentes produções audiovisuais. Esse evento será gratuito e essa é a primeira parte do projeto. A segunda parte vai acontecer no dia 20, no sábado, às 3 horas. Por volta de 3 horas vai começar a exibição dos filmes escolhidos, né? Desde já também parabéns a todos que participaram e parabéns também àqueles que foram selecionados. E a duração dos filmes vai de 3 horas até mais ou menos umas 4h30. Após isso vai começar o debate com a galera que produziu os filmes e tudo mais, né? E os filmes vão ser legendados e o debate terá ajuda de intérpretes. É isso, rapaziada. Um evento totalmente inclusivo, a coisa mais linda que podemos ver. Eu não posso esquecer, né? Sou meio enrolado, como vocês estão podendo ver aqui, né? Mas eu não posso deixar de agradecer também ao governo do estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Inclusiva, que eles que estão dando, né, o patrocínio e, e o incentivo para esse projeto tá sendo possível, né? Então vamos lá, conversando com a gente.
Enquanto ele já vai entrando, eu vou avisar aqui os filmes que serão selecionados. Como levar meu amor pro céu, de Thiago Meneghetti e Wanderson Lana. Beto, de Thiago Moraes. Wanderson Bramitos e Elisângela da Silva. Nossa Terra, de Felipe Baldarena Ribeiro. Labaredas sem Rédeas, de Gustavo Conte. Rasga Mortalha, de Patrícia de Aquino. Opa, meu amigo, tá me ouvindo aí? E aí, cara, eu tô te ouvindo, mas eu tô te ouvindo bem baixinho na real. Não sei se aconteceu alguma coisa. Eu tava te ouvindo bem e de repente ficou baixo. E agora, tá show de bola? Gente que tá na live também aí assistindo, vai me dando um feedback aí no chat. Piorou pra vocês também, gente? Vocês que estão nos ouvindo aí, eu tava ouvindo bem. Ó, tá baixo, Gabriel. Comentário ali. Aconteceu alguma Ixi, coisa. tá baixo. E agora? Parece que eu tô fazendo beatbox, mas não, tô segurando o microfone aqui. Faz assim, despluga o seu microfone e pluga de novo, por favor, talvez resolva. Tô dando orientação aqui já, olha isso aqui, que mala. Agora dá. E agora, melhorou? Vamos ver. Melhorou? Não, Melhorou? Não? deixa eu sair e Eu entrar de novo. segurando o microfone. Ah, beleza, beleza. Enquanto isso, vou terminando de. Vocês acham melhor com o microfone ou sem o microfone? Qualquer coisa eu tiro o microfone, gente. Deixa eu tirar aqui o microfone para fazer um testezinho. Imprevistos acontecem, ao vivo é assim mesmo. Gente, estão me ouvindo? Ah, o chat, no caso, é o do Andrioli que está com problema, gente. E aí? Estou aceitando o nosso amigo aqui de novo. Assim tá melhor. Opa, E agora, tá melhor, gente? agora eu te escuto com eco. Eu não escutava antes com eco. É porque eu tô sem fone, eu tive que tirar o fone para dar esse teste, entendeu? Vou colocar o fone de novo. One Coloque. minute. Ao vivo é assim, não. Deixa eu ir para um lugar aqui, pelo menos bem iluminado eu tô. Agora, talvez. Acho que eu coloquei o microfone aqui. Fazer assim. Eu vou pro meu. Gente, tá me ouvindo? Alô, 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 alô. Bom, tive que remover por um instante porque eu tava bugando, né? Mas ele já vai entrar já, pessoal. Enquanto isso eu vou, opa, que bom que estão me ouvindo. Enquanto isso eu vou terminar de falar os filmes selecionados e falar também um pouco do trajeto do Andrioli enquanto isso, ok? Vamos lá, voltando aos filmes que foram selecionados. Como levar o meu avô para o céu, de Thiago Meneghetti e Wanderson Lana. O filme Beto, de Tiago Moraes. Assombramitos, de Elisângela da Silva. Nossa Terra, de Felipe Baldarena Ribeiro. Labaredas, Sem Rédeas, de Gustavo Conte. Rasga Mortalha, de Patrícia de Aquino. E é isso. Nosso amigo mandou de novo a solicitação, vou aceitar aqui. Enquanto isso, eu já vou falando. Aí, esperar aqui o nosso amigo entrar.
Opa, já acertei, meu grande. Fala comigo. Dá um qual é. Ih, não tô te ouvindo. Gente, não tô ouvindo o Andrioli. Vocês estão ouvindo? Deve ser um problema só comigo ou o quê? Alô, gente? Para não deixar o ritmo cair, né? Vou falar um pouco do trajeto do. O meu tá sem som também? Ou só o do Andrioli? Ah, sim. Ah, tá. Já aceitei. Ele mandou solicitação. Ele realmente. Alô? Meu amigo, sua parte está sem som. Será que se tirar o fone teria algum problema? Eita, agora não tá mais. Vocês estão ouvindo o Andrioli? Eu não estou ouvindo. O Andrioli segue sem o som do microfone. Vai reiniciar. Show de bola. Enquanto isso eu vou falando um pouco aqui do trajeto do nosso amigo Andrioli. Tá bom, pessoal? Show. Show. Gente, estão me ouvindo? Show de bola? O Andrioli vai reiniciar. Enquanto isso, eu vou falar sobre o trajeto dele, né? Na, na parte do folclore e tudo mais. História dele. Vamos lá. Não, antes de tudo, né, não posso esquecer de me apresentar. Muito prazer. Quem não me conhece, me chamo Gabriel Leal. Sou estudante de produção cultural lá no IFRJ de Nilópolis. E eu sou músico, sou compositor, ator também, escritor, diretor, por aí vai. Com Deus na frente a gente aprende um pouquinho de cada, mas é isso. O foco aqui não sou eu, e sim o Andrioli, e eu vou falar aqui sobre o trajeto dele. Andrioli de Brits da Costa é pesquisador, consultor e jornalista especializado em cultura popular brasileira. Doutor em Comunicação e Informação pela UFRGS. Mestre em Jornalismo pela UFCS. Estão me ouvindo? Vão falando aí, gente. Com pós-doutorado em Crítica Cultural na Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Atualmente é professor adjunto da UERJ. Andrioli é membro da Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore e integra a diretoria da Rede de Pesquisadores em Folk Comunicação. Desde 2015, edita o site de divulgação folclórica, O Colecionador de Sacis, onde publica textos, entrevistas, vídeos e podcasts sobre cultura popular, somando um público fiel que o acompanha há mais de 100 episódios. Junto à editora FTD. Opa, obrigado, Simone. No Rio Grande do Sul, trabalhou com oficinas de iniciação. Opa, eu acho que ele mandou de novo. Estou aceitando aqui. Iniciação aos mitos brasileiros para professores e mediadores da leitura. Foi organizador de exposições sobre o Saci em museus. E aí? Estou te ouvindo, tá me ouvindo? Tô ouvindo, glória, sim. Ah, deu match. Já era, esqueça. Deu match. Vamos nessa. Gente, estão ouvindo a gente?
chat, está ouvindo o Brioli, está ouvindo o Gabriel. Eu acho que é isso, gente. Não tem jeito. Quando eu entro, o som do Gabriel fica pior. Agora foi. Opa, botaram aqui que agora foi. A Simone colocou. É isso aí. Gabriel, vou terminar aqui de te dar Me as honras. apresentar. Pô, tem que dar honra a quem tem honra, não é isso? Então vamos lá, meu amigo. Iniciação aos mitos brasileiros para professores e mediadores de leitura. Foi organizador de exposições sobre o Saci em museus e de amostras de filme e contação de histórias em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. Como consultor de folclore, trabalhou nos livros A Maldição do Carneiro de Ouro, Nó, Carnavalesco, e nas séries Raízes dos Festejos. Mitos Vivos. É autor de Projeto Saci, a ser lançado pela editora Intrínseca em 2022. E diretor do documentário Raízes, um filme sobre colecionar sacis. É isso. Agora, meu amigo, antes de começarmos o nosso maravilhoso papo, a nossa conversa, você deseja ou gostaria de falar alguma coisa? Mandar um abraço para alguém? Fique à vontade. Eu mando um abraço para vocês aí que com essa paciência toda conseguimos estar aqui, né, para fazer essa fala. Muito obrigado pelo convite e o pessoal que está nos ouvindo aí, espero que gostem desse bate-papo aqui. Como é que está o meu eco? Estou numa sala vazia aqui, mas acho que é o jeito. Parece que você está no estúdio. Já ia te pedir para cantar para a gente, né? Mas vamos começar bem leve. A nossa equipe, né, de curadoria recebeu diversos filmes indígenas, filmes relacionados à Matriz africana, música. Baseado nisso, responde uma coisa: o que se configura como folclore brasileiro? Aí tem duas palavras difíceis, né? Uma é folclore e outra é brasileiro. Parece que não, mas elas exigem ali uma boa vontade nossa, né? Primeiro com a questão do folclore, apesar de muita gente usar essa palavra assim, vamos dizer, de uma maneira sem irrefletida, né, sem pensar muito no que ela significa, às vezes as pessoas usam de maneira equivocada como sinônimo de mentira, como sinônimo de algo absurdo. Né? Vocês já devem ter visto isso, tipo, o folclore, isso aqui entrou pro folclore da política, né? Ou aqueles memes assim do tipo, o meu folclore brasileiro favorito é a meritocracia, né? No sentido de querendo dizer que aquilo não existe. Só que folclore não tem a ver com existência, né? Na verdade, tem a ver com identidade e com pertencimento. O que os estudiosos de folclore falam no Brasil, especialmente no Brasil, desde a década de 60, né, é que a gente precisa entender folclore como modos de sentir, pensar e agir do povo, né? Então não tem a ver só com narrativas populares, tipo mitos e lendas, também não tem a ver com aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar, tem a ver com como eu sinto que aquela manifestação que foi passada de pai para filho faz parte da minha vida e como que isso tem sentido para mim. E aí a gente pode incluir desde pratos típicos, tipo o que é uma feijoada do domingo, né? Até medicina popular, né? Tô passando mal do rim aqui, putz, né? Vou tomar um chá de quebra-pedra, tô sentindo uma dor aqui uma dor desviada, né? Que se fala assim, aquela dor, né, que pega embaixo do tronco. Enfim, tem vários exemplos assim. E, claro, né, aquilo que a gente sempre adora, que é contar histórias, né, mitos, lendas, contos populares, isso, lógico, faz parte do folclore. Aqui em casa tinha muito isso. Eu costumo ter alergia, né? Acho que é a poeira, quando vira o tempo, minha mãe já vira como eu posso dizer, uma criadora de poções mágicas. Ela pega alho,
ela pega gengibre, ela faz um trem doido, que é porreta, de verdade. Eu tomo e já melhoro, sabe? Você já deve ter ouvido aí, talvez, ou você, ou um dos colegas que está escutando, né? Que você sente uma fisgada muito forte no seu corpo, né? E aí você fala que está com ar na carne. E aí você tira o ar, né, colocando uma folha em cima do lugar onde está doendo, porque a folha puxa, né, o ar que está na carne. Pensa só, então na poética popular, a gente está entendendo que a folha, o ar, a árvore, né, ela tem toda uma ligação e a gente puxa isso para quase uma simpatia. Né? Você vai usar a folha para puxar essa dor que está dentro do seu corpo, que é o ar entrando nas suas entranhas. Né? Isso é muito legal, isso é muito interessante. E claro, né, mitos e lendas, como eu falei, o pessoal adora trabalhar com isso. E só para terminar aquela sua primeira pergunta sobre o brasileiro, né? O próprio questão de brasileiro é difícil, né? Porque muita gente vai falar, eu na minha terra não faz isso, né? Então como é que a gente pode dizer que uma manifestação é folclore brasileiro se ela acontece num lugar específico e eu, sei lá, nunca ouvi falar, ou eu não tenho muita entrada nisso? Aí é uma coisa que eu estava discutindo com o pessoal recentemente, eu falei assim que eu acho que a gente pode pensar no Brasil e no brasileiro como se fosse um guarda-chuva e não um rolo compressor. Isso é, pensar o Brasil não como assim, é uma identidade que vai atropelar todo o resto e fazer virar uma coisa só. Não, mas um guarda-chuva no qual a gente pode se sentir fazendo parte de um monte de coisas que compõem regionalmente várias tradições diferentes. Brasil, Brasis, plural, né? Sempre, nunca singular. E como começou esse teu interesse, né, pelo folclore? Foi bem lá na infância? Foi. Foi na época do colégio? Como é que foi? A total infância, né? Porque e é claro, a gente não chama de folclore. Né? Quem chama de folclore é quem é o estudioso. Né? Então eu vou chamar de folclore quando eu vou para a universidade e resolvo estudar isso. Mas o meu interesse está lá na infância, quando eu passo a visitar a casa dos meus avós no interior de Mato Grosso do Sul, todas as férias. Né? Então, na época, hoje em dia, né, o colégio massacra a criança e bota férias cada vez mais enxutas. Mas na minha época a gente tinha férias de 60 dias, né, do fim de ano, dezembro inteiro e janeiro inteiro, e ainda julho inteiro, né? Então, nesse tempo eu passava muito tempo na chácara dos meus avós. E eles são grandes contadores de história, pessoas que vivem o folclore, né? Então, ali que eu aprendi sobre o ar na carne, ali que eu aprendi sobre sobre como que Pedro Malas foi responsável por deixar meu tio careca, né? E sobre, claro, sobre Saci, né? Que Saci acompanha a minha família e as gerações, né? Desde a minha tataravó, eles contam histórias de Saci que eu consegui coletar. E isso me deixou muito impactado, porque meu pai, ele me levava de carro e falava assim, ó, quando eu era criança, o Saci me perseguia aqui. Né? E aqui eu saía correndo dele, eu largava minha bicicleta para trás, saía fugindo e tal. E meu pai nunca falou isso, e repete até hoje, né? Porque ele nunca falou isso para entreter uma criança. Ele falava porque ele vivenciou aquela experiência e tinha muito respeito por ela. Né? Então ele não estava assim, eu vou enganar meu filhinho. Não, ele estava contando algo que fazia parte da vida dele. Né? Tanto que a esposa dele, até hoje em dia, às vezes ela fala assim, ai, para de mentir. E ele assim, não, que mentira, eu ouvi o Silvio dele aqui. Então isso é muito vivo, muito forte. Caramba, interessante. É bom ver, né, que a galera está se identificando bastante ali nos comentários. Andrioli, você tinha falado também da faculdade e tudo mais, que você estudou bastante. Não só você falando, como eu lendo aqui, fiquei maravilhado. Desde já, meus parabéns pelo trajeto bonito, né, que você teve. E eu queria saber uma coisa, você pode apresentar um pouco o conceito de folclore para gente? É isso, né? Eu iniciei um pouco falando ali atrás na sua primeira pergunta, né? Mas para pensar folclore, eu sempre sugiro que a Ficção, gente perdão, pense. ficção. Falei, eu confundi. Opa, Ficção, na verdade.
ficção folclórica, bom, enfim, é um ótimo caminho, vamos lá. Se folclore é aquilo que eu falei para vocês no começo, né, que vai ser uma grande árvore onde as raízes vão ser a nossa identidade, né, identidades no plural, e que tem tantos galhos interessantes, né, o galho dos mitos e lendas, o galho do prato típico, o galho da simpatia, o galho do benzimento, né. Se a gente colhe os frutos disso, a gente pode dizer que essa colheita vai ser a ficção folclórica, que é, a gente não vai estar fazendo folclore, a gente vai estar fazendo arte inspirada em folclore, o que é diferente, né? Porque às vezes as pessoas confundem, assim, muitas vezes eu mostro um desenho, né, para uma turma, uma ilustração, e eles falam assim, mas então o Saci é assim? O Saci não é assim, né? Aquilo é uma interpretação da visão do artista sobre. Aquilo é uma projeção do folclore, aquilo é uma criação artística, né? O Saci, ele é inúmeros, né? Infinitos. Para cada história do Saci é um Saci diferente. E a ficção folclórica, então, vai ser essa projeção, né? É quando você faz uma arte, uma obra de arte, inspirada pelo folclore e que vai buscar, né, construir um novo sentido narrativo a partir dessas experiências. Então, isso vem com muita força quando a gente consegue, vamos dizer, com um barateamento das técnicas de produção, né? Antigamente era muito mais difícil a gente fazer um curta-metragem como que o pessoal escreveu no festival. Porém, quando, sei lá, a câmera vai barateando, quando o celular vai barateando e a câmera melhorando e a gente consegue levar isso para casa, você fala assim, poxa, eu posso contar qualquer história. Que história que não foi contada ainda? Ou que história que eu posso contar que vai tá mexendo comigo e vai mexer com o pessoal da minha comunidade? Histórias populares da tradição popular, histórias folclóricas, né? Então é meio que um impulso que a gente tem. Aquilo está tão perto da gente e é tão invisível, né? As grandes produções negligenciam tanto que por que não a gente ir lá fazer? Então esse é o espírito da ficção folclórica. E, né, falando sobre ficção, como se difere, né, a abordagem brasileira ao folclore no audiovisual para abordagens estrangeiras? Uma coisa que a gente tem para falar, né? Muita gente compara, né, e fala assim, pensa nos animes japoneses, né, o quanto que o folclore está tão comum nessas narrativas que eles se dão ao luxo, às vezes, de só usar um nome de referência e fazer reconstruções completas no mito, né? Então, vamos dizer, em One Piece, né, você tem lá o Yamato no Orochi, você tem Naruto, que é obviamente, né, o mito da raposa de 9 caudas, enfim, tem tantos animes ali que fazem parte já do arcabouço, ao ponto de que você pode fazer distorções livremente, que as pessoas vão saber que aquilo é uma construção artística e não é o mito propriamente dito. Aqui, acho que a gente ainda está tateando nesse caminho, né? Porque eu vejo muita gente fazendo ficção e o público se confundindo, achando que aquilo é fiel, né? Aqui ainda temos essa ideia, tipo assim, não, tem que ser fiel ao registro folclórico. E é porque a gente desconhece tanto que confunde ficção com registro, né? E aí isso é um problema que só é sanado com mais produção, né? Quanto mais a gente fizer, mais as pessoas vão entender que não, existe o folclore e existe isso aqui que eu estou me inspirando e eu posso distorcer, recriar, repensar de inúmeras maneiras. Hoje em dia o que eu recomendo para as pessoas a gente precisa ainda do beabá para fazer sentido para o público, porque senão o público não reconhece as coisas. Ainda estamos muito assim. O Gabriel está falando para você colocar o microfone mais perto da boca. Não sei se você viu. Estão me ouvindo? Melhorou Tão agora, ouvindo. Simone? Parece muito que eu estou fazendo beatbox, né? Opa! Melhorou? Isso. O Matheus falou, pois é, ninguém reclama
de que um dragão não tá fiel à lenda original ou coisas assim. Não Até tá. porque nem tem, né? Assim, esse negócio do original é muito difícil. Né? O que que é um dragão original? São tantos. E aí a mesma coisa é Isso. aqui, né? O que que é o Saci original? Não tem o original, né? Tem o. Talvez a gente possa pensar que tem o legítimo. Né? E o legítimo são todos aqueles sacis em uma comunidade que acredita em saci, né? Porque se as pessoas acreditam nele e vivenciam o mito com força, aquilo é legítimo, né? É verdadeiro, é real. Falando nisso, né, nas lendas, nos mitos e tudo mais, você já teve como posso dizer, alguma experiência fantasmagórica ou algo do tipo, assim, para contar pra gente? Com assovio já, né? Porque a história do Saci tem muito essa do assovio, que ele está ligado a, enfim, tem várias entidades, para assim dizer, que têm relação com assovio, que são que emprestam ali sua relação com o Saci, né? Exu é dono do assovio, por exemplo. O San pega emprestado de Exu o assovio também. E o Saci, que tem muita referência indígena, mas também afro, né? E aparentado aí com esses orixás especialmente, né? Ossanha e Exu, o Saci vai ser um assoviador, né? E é daqueles assim que se você assovia em horário na mata ou de noite, né? Quando está rompendo o interdito, ele vai te perseguir. E o que foi mais impactante para mim é uma história que não aconteceu comigo, mas que chegou a mim, né? Que foi quando eu estava numa cidade no interior de Mato Grosso do Sul contando a história de Saci e eu fiz o assovio do Saci e uma mulher saiu assim na hora, assim, ela pareceu um pouco perturbada, né? E ela saiu da sala e ela volta no final só para pedir desculpas, né? Porque ela fala que tinha uma experiência muito ruim, né? E aí que ela queria compartilhar comigo. Que quando ela era criança, o pai dela trabalhava até muito tarde da noite, então ela chegava, né? Quando o pai chegava, ele dava um assovio para mostrar que chegou e ela respondia o assovio para mostrar que estava acordada. E aí ela vinha e recebia um beijo do pai. Olá, tudo bem? Mas aqui minha mãe, né, Que linda. ela é de Pernambuco e baseado Olha aí. nessa questão, ela até trouxe aqui uma colinha falando que o que ela faz ou fazia nos momentos que eu estava meio gripado era chá de limão com alho. Mas graças a Tomei Deus não muito. tem mais isso. Graças a Deus não tem mais isso, porque, gente, ninguém merece. Você já tá no mal-estar, aí vem aquele Você mau fica gosto. suando Imagina. alho. Nossa, é triste. Mas vamos ver, pessoal. É isso, gente. Ao vivo é assim. Gracinha. Muito bom, muito bom. E aí, só para terminar a história da mulher, né? Ela assoviava então para avisar o pai que ela estava acordada e recebia um beijo de boa noite, um carinho e dormia de novo. Aí um dia ela acordou de madrugada e ouviu um assovio e respondeu. Só que não era o pai dela. E aí, depois que ela respondeu esse assovio, ela falou que ficou ouvindo sem parar um zumbido muito forte no ouvido, né? Como se alguém estivesse assoviando fino e, sempre, e seguido, assim, né? E aí ela acordou, ela nem dormiu, né? No dia seguinte ela continuou com esse barulho e depois foi no médico e não descobriram nada. Ficou uma semana, né? Dormindo muito pouco porque estava com esse zumbido forte no ouvido, até que chamaram um benzedor e o benzedor explicou que ela tinha respondido o assovio do Saci e ele achou que ela estava provocando ele. E então o Saci passou a perseguir essa menina, né, assoviando sem parar no ouvido dela. E aí ela precisou fazer todo um trabalho de benzimento lá para que o Saci liberasse a tadinha, a coitadinha. Caramba, olha, gente, que experiência. Que experiência. Então, tem um pessoal que falou aqui que, ó, aprendi no terreiro que não podemos assoviar para não acordar Exu. Pois é, né? Exatamente. Quem é dono do assovio protege o assovio. Com minha mãe, né, que é de Pernambuco, ela me. Porque eu também tinha mania de ficar assoviando em casa. Depois também que eu aprendi um assovio
diferenciado, que é simples. Vou até ensinar para vocês aqui rapidão. Dobra a língua e assopra. É isso. Isso daí é extremamente alto. Isso daí é o segredo para perturbar qualquer pessoa. Enfim, minha mãe, o medo dela era que lá onde ela morava, né, lá em Pernambuco, quando você assoviava à noite, vinha cobra. Isso chamava Cobra? cobra. Interessante. Depois de um tempo eu fiquei até com medo, né? Aí eu até parei. Não sei se era um mito, uma lenda para me parar de fazer isso, ou se realmente acontecia mesmo. Mas enfim, meu amigo. O que é necessário Boa. pensar ao se escrever uma obra folclórica? O que o monstro representa? Legal. Então é isso, né? A gente nunca escreve uma obra folclórica, né? A gente escreve uma obra de ficção folclórica ou inspirada em folclore, né? O folclore ele é feito pelo povo, né? A gente se inspira nele. E o que é preciso, eu acho que a palavra-chave é respeito, né? Respeito e afeto. Gosto muito de afeto também. Porque às vezes eu digo pro pessoal assim, se você quer fazer porque está na moda, porque Cidade Invisível saiu, né? Tipo assim, eu vou escrever porque, sei lá, a Netflix vai comprar a minha ideia. Né? Assim, muito provavelmente você vai fazer um negócio super desrespeitoso, né? Porque a tendência das pessoas é querer melhorar. Né? Isso aí já vi muito, né? Tipo, vou melhorar o folclore porque eu acho tosco, eu acho isso, eu acho aquilo. Né? Se você vai com esse pensamento, você vai estar fechado para entender a riqueza que é a tradição oral. Né? Se você vai pensando que é tosco, que é simples, que é simplório, né, você não vai perceber, na verdade, que é riquíssimo, que é valioso, que tem mensagens muito potentes, que só percebe quem está disposto a ouvir. Né? É preciso abrir os ouvidos para escutar, abrir os olhos para ver, porque senão a gente já vai com nossa cabecinha de cinema hollywoodiano, a gente já vai com né, essa lógica assim de mercado e não vai funcionar. Então, respeito, afeto e sempre entendendo que a gente está escrevendo, na verdade, a gente sempre escreve em coautoria, né? A coautoria, o outro coautor nosso é o povo, onde a gente ouviu essas histórias. E é por isso que elas calam tão forte no nosso coração, né? Porque a gente esses dias eu tenho um grupo de leitura e a gente estava lendo Macunaíma, né? E pô, você já ouviu aquela história de que se você aponta para a estrela cria verruga no seu dedo? Olha, já, acredito que já, sim, sim, sim. Tem muita gente que conhece. Eu já tinha ouvido isso na minha infância, né? E tinha sumido completamente da minha cabeça. Aí no Macunaíma, quando morre a mulher dele, né? A namorada dele, e ela sobe para o céu e vira estrela. E ele fica tão triste que ele fica apontando para a estrela que era a alma dela morta, né? E aí cria uma verruga. E aí algumas páginas depois, passa uma semana e o dedo dele está cheio de verruga, porque ele passou a semana inteira apontado para a estrela onde estava a alma da sua esposa morta. Eu achei isso tão lindo, né? E ao mesmo tempo um uso que a gente nunca tinha visto, né? de uma coisa que minha mãe me contava, minha avó me contava, sabe? Então é muito legal quando a gente pega um negócio desse de sopetão, né? Uma tradição que de repente você joga ela na sua literatura e pega ela de surpresa o seu leitor. O Matheus está falando ali, Macunaíma, terror do meu ensino médio. É verdade. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente falou, assim, não é uma obra que, assim, se hoje em dia eu não entendo tudo que está lá, imagina eu no ensino médio. Né? E eu, e eu tenho muito mais referências, né, do que, enfim, não é só por questão de idade, mas porque eu trabalho com folclore, né, eu estou lendo sobre isso todos os dias, e ainda assim tem horas que eu olho para o Macunaíma e penso, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Imagina o jovem, então coitado do jovem, realmente é sofrido.
Baseado nisso, me responde mais uma pergunta, meu brother. Para quem é o folclore brasileiro? Depois dessas referências, citações, personagens aí maravilhosos como o Macunaíma. Cara, acho que o folclore em geral, né? O folclore é para todo mundo. Né? O folclore é para o povo, e quem é povo? Povo somos todos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, povo é quem? Povo é o outro, povo é o pobre, povo é o que está lá. Né? Isso eu já ouvi uma vez, né, que eu estava tentando oferecer uma apresentação para a escola, né? E aí a mulher falou para mim assim, pô, mas do jeito que você fala parece que você acredita no Saci, né? Por que você não fala assim que o folclore está lá na fazenda, está lá no interior? Eu falei assim, porque não está lá, está aqui e está lá também, né? Então, o folclore é para quem? É para todo mundo, porque todos os povos, de todas as classes sociais, eles vivenciam o folclore, já que folk é povo, né, lore, conhecimento, a cultura popular, a tradição, ela atravessa todos os povos que têm transmissão de qualquer conhecimento geracional. Isso é, se a sua família aprende uma coisa e ela te ensina a fazer essa coisa, né, você não aprende pelo livro, você não aprende pela ciência, pela universidade, enfim, você aprende no seio familiar, isso é uma tradição, e se é uma tradição é folclórico. Então todos, né, vivemos folclore, todos temos algum tipo de experiência folclórica. E aí o que eu convido as pessoas é prestar atenção nisso, né? Como é que eu consigo pensar em folclore sem ser simplesmente a estética, né? Do tipo, eu vou ensinar folclore na escola, eu tenho que botar a criança para desenhar o saci, para pintar uma mula sem cabeça? Não. Por que eu não convido a criança a olhar para a sua casa, né? Para as coisas que a sua família te disse, para as práticas do seu dia a dia, e identificar o folclore ali? O que é a sua espada de São Jorge dentro da sua casa para trazer proteção? O que é a cantiga de Niná que você canta para o seu filho dormir, ou que você ouvia da sua mãe, né, na hora de dormir? O que é aquela cantiga de pular corda? Pô, pulando corda que você fica lá falando, né? Fazendo uma rima, fazendo uma parlenda. Pô, isso aí é puro folclore. O que é no seu casamento, quando você joga para trás um buquê e quem segurar aquilo vai ser o próximo a casar? Isso tem lógica? Não tem lógica, não tem razão científica para isso. Tem razão na tradição, porque é folk. Enfim, temos aí uma série de elementos que são folclóricos que a gente não chama de folclore por falta de percepção. Então, quando a gente vira a chavinha, começa a perceber quanto isso faz parte da nossa vida. Não está lá, está aqui. Só uma curiosidade, eu tava pensando, que eu lembrei, né? Teve uma. Como é que é? O quê? Teve uma internauta que ela postou não sei se foi no Instagram, não sei qual foi a rede social, que uma mulher, ela em vida, ela tinha um desejo de que quando ela morresse, o funeral eles iam jogar o buquê. Pra ver quem era o próximo. Eu vi o vídeo e eu fiquei assim, ó. Realmente o folclore está no povo. Isso, ninguém quer pegar. A mesma coisa, você deve ter visto também, tem um tweet que viralizou, que era uma mulher chega no cemitério e fala assim, a primeira pessoa que sair daqui vai ser o próximo a morrer. Ninguém quer sair. Veja, isso está no dia a dia das pessoas. Para quem não sabe, bom, eu estou no Rio de Janeiro agora, né? Agora eu sou professor aqui da UERJ, estou tentando levar mais folclore. Oba, muito obrigado. Estou tentando levar mais folclore aqui para dentro da universidade. E uma coisa que eu vivenciei nesse último fim de semana foi um gurufim, né, que é o funeral acompanhado de festa, né, de samba. E eu achei uma tradição lindíssima, né, e que mostra como a cultura popular nos acompanha em todos os espaços, inclusive na morte, né? É o folclore que nos facilita o luto. É muito lindo, é muito bonito a gente perceber isso, né? Então, na vida e na morte,
folclore atravessa todos nós. Nossa, muito bonito isso que você falou, meu amigo. Então, vamos lá na próxima. Como trabalhar a ideia de uma figura mítica em produções audiovisuais que não possuem o investimento de Cidade Invisível? Por exemplo, e como popularizar essas narrativas que, mesmo muito conhecidas, não aparecem com tanta frequência em nossa filmografia? Eu acho que aí tem vários jeitos, né? Mas uma que eu acho que funciona muito é o jeito Spielberg, né? Tubarão, de mostrar muito pouco, né? Já que a gente não tem dinheiro. A gente Tem um mostra jumpscare no final, né? Tendo aquele Isso. jumpscare no final. Porque, por exemplo, além de todas as coisas horríveis que aquele filme maranhense do Curupira, que foi lançado ano passado, tem, né? Curupira, o Demônio da Floresta. Além de todos os problemas na retratação do Curupira, né? E do próprio roteiro, como ele é um monstro que aparece o tempo inteiro, ele fica... Assim, é um bonecão muito horrível, né? Então... teria jeitos mais interessantes de fazer se a gente deixa mais subentendido. Acho que é um caminho muito bom. Eu brinco, né, que o folclore parece que as pessoas ficam assim, os Power Rangers do folclore, né? As pessoas conhecem 5 no máximo e ficam nesses 5. Saci, Mula Sem Cabeça, Curupira, Lobisomem e Ara. Assim, uma iniciativa interessante é tentar conhecer outras histórias, porque a gente pensa em outras histórias para contar, né? E aí consegue sair dessa mão, né, de conhecer uma mão, de contar nos dedos ali aqueles mitos que você conhece, para explorar outras coisas que só você vai poder contar, porque você está circulando naquele espaço, você conhece aquelas histórias como ninguém. Isso aí. E aqui o que o Matheus falou, eu queria fazer do jeito Del Toro. Meter 1000 criaturas folclóricas e dinheiro zero. Uma tática bem ousada, né? Mas então, opa, estão me ouvindo? Gente? Voltei. Opa! Ah, tá, foi. Então, vamos lá, meu amigo. Como foi transformar seu objeto de estudo em uma criação audiovisual em colecionador X? Por Foi sinal, parabéns, difícil. tá? Valeu. Gostei muito desse curta. Foi Parabéns. difícil, assim, porque ele é um curta que foi feito em oficina, né? Então eu tive que. Não era uma coisa assim que, tipo assim, todas as decisões eram minhas, né? Aí o roteiro não aconteceu do jeito que eu queria, porque tinha que ser uma aceitação coletiva, enfim. Por isso que hoje em dia eu acabo fazendo tudo mais sozinho, né? Inclusive em parceria com a produtora Gavulino Filmes do Ceará, né, que para quem eu prestei a consultoria para a série Raiz dos Festejos, a gente está lançando um projeto para edital, né, de uma série que eu sou co-diretor, né, e isso foi uma coisa que mais me atraiu, que foi eu entrei como consultor lá, depois virei roteirista assistente, e aí o dono da agência, ela falou assim, você quer entrar para fazer um projeto nosso? E aí você pode ser o co-diretor e produtor junto comigo, porque aí as decisões são suas. Eu falei, putz, é o que eu preciso, assim, porque eu não suportaria ter que fazer um filme de novo, né, e perder o final, né? O final não ser do jeito que eu estou pensando, o ritmo não ser do jeito que eu estou pensando, porque, enfim, o mercado está falando de um jeito, a direção está falando de outro, né? E o Colecionador de Sacis para mim foi muito traumático nesse sentido. Mas que bom que a gente caminha, né? E quem sabe possa fazer uma coisa especial. Opa! Matheus falou aqui, inclusive, Andreoli, parabéns pelo livro, os contos são incríveis. Valeu, Matheus. Isso eu gastei o nome Colecionador de Sacis em tudo, né? É o meu site, é meu filme, é o meu livro. Agora tem que pensar outros nomes impactantes.
Então, depois desse comentário do Matheus, eu gostaria de saber, né, se alguém tem perguntas para fazer para o nosso querido Andrioli. Gente, podem ficar à vontade. Só vou ver aqui se estamos bem de tempo, né? Ver se a galera tem perguntas para o Andrioli. Alguém? Só um minutinho. Como funciona a consultoria folclórica? Aí depende, né? Para a pessoa física, a gente faz aquele precinho camarada, né? Que normalmente o pessoal da consultoria da consultoria folclórica para pessoa física, eles pedem para livro, né? E aí por livro é por página, eu faço uma leitura ali do seu original e faço um relatório no final fazendo os apontamentos sobre como é que eu acho que está sendo os pontos fortes e pontos fracos da representação folclórica na sua obra e dando sugestões de alterações. É sugestão, né? Eu não sou o dono da obra, que dou a obra a você. Para as grandes consultorias, né, para as empresas, aí normalmente é por etapas, né? Então tem a etapa ali inicial que você está pensando na história, depois na primeira versão do roteiro, né, uma coisa mais acompanhada, então costuma durar alguns meses, né? E tem também aquela que é uma consultoria na forma de pesquisa, que é tipo antes da pessoa fazer o roteiro sequer, ela me contrata para eu entregar uma série de relatórios sobre temas que interessam ao diretor, e aí o diretor vai fazer os programas a partir dos meus relatórios. O grande problema disso é que, mais uma vez, eu não sou o dono da obra, né? Então às vezes pode aparecer meu nome no negócio que não está tão legal assim, né? Mas são as consequências ali do mercado, né? Mais alguém, gente? Mais uma perguntinha para o nosso... Olha aí, 2 pessoas perguntaram como funciona a consultoria folclórica. Mais alguém para perguntar alguma coisa? Eu fiz recentemente para peça de teatro, também peça de teatro foi a primeira vez que eu fiz. E mas as que dão grana mesmo é o audiovisual, né? O audiovisual paga legal. No caso de roteiro é por página também, exatamente. Eu queria saber qual o seu personagem, sua história favorita. É o Saci, né? Não tem outro, né? Até porque foi pelo Saci que meu pai me contava, que minha avó me contava, né? Foi o meu grande chamariz para esse mundo. Eu segui o assovio, como, né, Alice seguindo o coelho, eu segui o assovio e não cheguei ainda, né? Tô chegando, cada vez mais perto de onde o Saci está me levando. Mais alguém? Fiquem à vontade. André, olha, enquanto o pessoal vai... Opa, sim. Deixa eu ver aqui. Assim, como seres folclóricos atravessam a sua vida durante esses anos de estudo e pesquisa? Você já passou por alguma experiência que te marcou? Bom, além daquela que eu contei ali do Saci perseguindo, assombrando a mulher, né? Teve uma experiência muito marcante também, de outro sentido, né? Que eu fui para uma escola contar histórias, né? Porque além de pesquisador, escritor e tudo mais, durante algum tempo eu comecei a frequentar escolas, né? Até por isso que veio depois o desdobramento de fazer a formação de mediadores de leitura. E aí, frequentando escolas, uma das professoras me falou assim, olha, tem um aluno, ela não falou quem, né? Mas assim, tem um aluno que ele é de uma família muito religiosa, então se você puder não falar nada de demônio, né? Beleza. Aí eu falei, tá, né? Até não vou mencionar demônio de maneira nenhuma. Porque, assim, enfim, tem escolas que eu vou e conto, por exemplo, do diabinho na garrafa, ou daqueles, o cramunhão na garrafa que você choca
o ovo no sovaco, não sei o que, não tem problema, né? O pessoal gosta de ouvir essas histórias. E aí, nesse caso, eu falei, pô, não vou contar nada, beleza. E aí eu fui e o menino estava se divertindo muito, né? Ele era muito agitado, né? Ele era quase um sacizinho, assim, que ficava andando pela sala enquanto eu contava história, muito feliz. E aí eu resolvi falar do boitatá. Olha só, nada demais, né? Eu só contei do boitatá, que era uma serpente de fogo. Isso aqui, só de eu ter falado isso, eu imagino, né? Posteriormente eu fiquei pensando que o gatilho foi esse, né? Uma família muito católica, serpente, fogo, pô, é Lúcifer, né? Diabo. E o que aconteceu? Esse menino que estava super feliz, quando eu falei de boitatá, expliquei o que era, não sei o que, ele levantou, ficou lívido assim, né? Colocou as duas mãos no pescoço e começou a hiperventilar, tipo assim. E aí eu dei uma parada, a professora falou para eu continuar e levou ele para beber água e ele não voltou. E aí depois ela me contou que tinha acontecido isso, né? E aí eu vi, né, que por conta de uma pressão que não era dele, porque ele adorava aquelas histórias, ele estava se divertindo muito, por causa de uma coisa que os pais colocaram na cabeça dele, ele sofreu fisicamente quando eu contei uma história de boitatá. Isso é muito terrível, né, cara? E mostra como que intolerância religiosa não é só intolerância religiosa, né? Como é que essas pessoas colocam uma intolerância cultural, né, nos seus filhos e eles sofrem assim na nossa frente por causa disso. Bizarro. Muito bizarro mesmo. Pois é. Como pode, né? Falou só o Triste, muito nome. triste. E você vê, né, assim, lá no interior de São Paulo, eu já fui para uma secretaria de cultura me chamou, né, e aí a secretária de cultura me falou que havia escolas de direção evangélica que quando recebiam um livro didático eles arrancavam as páginas de folclore antes de entregar para os alunos. E não era assim, sabe, um mito lendo, uma história, era assim, arrancava uma página e falava do boi bumbá, sabe, enfim, eu consigo visualizar um extremista religioso pensando que, sei lá, boitatá é uma serpente demoníaca. Até consigo. Agora, o boi, né, por quê? É porque é isso, porque tudo que é do povo, né, tudo que escapa dessa lógica assim não serve para essas pessoas. E é muito horrível isso, né? Rasgar páginas de livro didático. Isso aí me contado por alguém do governo, né? É lamentável, né? Saber que tem pessoas que chegam a esse nível, né? De querer censurar uma história, alegando e demonizando ela, né? Exatamente. Isso eu acho de verdade muito bizarro. Muito bizarro. Até por... Enquanto o pessoal vai, enquanto o pessoal vai, né? Acredito que o pessoal tenha mais perguntas. Eu gostaria de saber, meu mano Andrioli, você tem sugestões de obras literárias ou audiovisual para quem deseja saber mais sobre o folclore brasileiro? Eu vou recomendar aqui de livro, né? Dois que eu gosto muito, que são de lugares bem diferentes, né? Um é o livro Maldito Sertão, do Márcio Benjamin. Márcio Benjamin é um escritor do Rio Grande do Norte, e esse livro ele lançou independente há 10 anos e agora ele vai ser relançado pela Dark Side. Então o Márcio conseguiu caminhar muito e é um livro com vários contos de inspiração folclórica incríveis. E outra pessoa que faz um trabalho muito parecido também, seguindo por uma linha de horror, mas inspirado nas traduções populares, é do Rio Grande do Sul, a Simone Saueresig, que escreve o livro Contos do Sul, que tem para mim a versão mais tenebrosa de Yara, né? Uma versão que você termina de ler o conto e ela fica na sua cabeça, assim, porque é muito interessante, né, a visão que ela deu. Então, Márcio Benjamin e Simone Saueresig, dois grandes escritores contemporâneos nossos, né, que estão fazendo ficção folclórica pela vertente do terror no Brasil.
Vamos lá, Maldito Sertão e Contos do Sul. Contos do Sul, isso aí. Show. Recapitulando para a galera anotar aí. Ó, o pessoal me perguntou aqui, o Andarilho do Rio. O folclore brasileiro ainda é pouco valorizado ou hoje isso está mudando? Qual a sua visão sobre isso? É difícil, é muito... acho que vem mudando, mas ainda temos muito a caminhar. Né? Temos muito, especialmente nesse sentido de eu vou contar essa história sem demonizar, sem ridicularizar, sem menosprezar, né? Vou contar essa história porque na verdade ela tem potência, porque ela é riquíssima, porque ela tem algo a nos dizer. Acho que essa vertente de entender que tem algo a nos dizer ainda precisa ser desenvolvida. Essa outra vertente de que isso é ridículo, eu vou melhorar, não sei o que, isso é o que mais tem, né? E infelizmente as pessoas acham que esse é o caminho. Não acho que esse é o caminho. Mais alguém para fazer uma pergunta para o nosso amigo Andrioli? Fiquei chocado com esse relato, o pessoal tá. Pra você ver, estar em escola faz isso com a gente escuta muita coisa. Gostei também de um dia que um Sesc me chamou, e aí o motorista da prefeitura, ele falou assim, nossa, só fala de demônio. Eu estava contando a história de Saci. História de Deus ele não conta, não. E aí eu contei, né? Porque tem história de Deus no folclore. E as pessoas acham que uma coisa está apartada da outra, e não, né? Tem histórias de que a carapuça do Saci foi dada por Deus. Por isso que ele consegue escapar e ficar invisível. Tem histórias de... Isso são histórias muito interessantes, né? Que tem todo um ciclo de histórias de Jesus, Maria e José fugindo dos soldados de Herodes, né? E é nessa fuga que vai dar origem, por exemplo, à Folia de Reis, né? Que aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro tem muito, né? Muita folia aí nos interiores, Macaé, não sei o quê, Caxias, e os palhaços da Folia de Reis dizem que são os soldados do Herodes que foram perseguir o menino Jesus, e quando se depararam com ele, eles ficaram tão embasbacados que eles se converteram, né, e passaram a fazer estripulias ali para distrair o exército e permitir que a Sagrada Família fugisse. Então veja como isso é católico, é religioso, fala de Jesus, mas é folclórico, tanto que está aí, né, as folias na tradição folclórica do Brasil. O Matheus fez uma pergunta aqui interessantíssima. Ó. Essa pergunta do Andarilho me fez pensar numa coisa discutida. Acho que no Hora Folk, se Cidade Invisível tinha aberto portas ou não para explorar folclore no audiovisual. Com certeza, com certeza, acho que abriu sim, especialmente porque temos as concorrências, né? Se fosse só Netflix, eles iam ter fechado as portas. O que é? A gente tem a nossa história de folclore, não vai entrar outra aqui porque a gente já tem uma, e acabou, né? Isso seria essa lógica do mercado. Como há concorrências, né? Globoplay correndo atrás, Amazon correndo atrás, as próprias Record, né? O Play Plus, acho que é Play Plus o nome da coisa da Record. Então, tem uma demanda audiovisual de séries, de séries e produções, enfim, audiovisuais brasileiras, né? Muito crescente, e que, com o sucesso de Cidade Invisível, eles sim abriram porta para que outras coisas possam surgir. Né? E esse é o grande mérito para mim de Cidade Invisível, né? Não eles não são pioneiros, porque já tinha gente fazendo isso independente, né? Fazendo audiovisual inspirado em folclore, até com uma pegada de detetivesca, assim, já tem livros que faziam isso também com folclore. Então eles não são pioneiros em nada, mas eles, por estar numa grande empresa, né, e puxar esse carro para o mercado, eu imagino que sim, vão levar outras obras a reboque. Matheus falou que tem uma na HBO para sair, sobre folclore nordestino, mas ainda está em pré.
O Matheus está sabendo aí coisas que eu não sei. Depois me conta. Esse daí é o brabo. Mais alguém para fazer alguma pergunta, alguma observação para o nosso amigo? Ah, acredito que estamos no time. Ou não, tá tudo certo? Beleza. Vamos muito bem. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Gostei bastante desse diálogo aqui com vocês. Show de bola, meu amigo Andreoli. Deus te abençoe, tá? Muito obrigado por Valeu, sua Gabriel. Obrigadão, cara. maravilhosa. Eu estou muito agradecido e mais uma vez, parabéns pelo trajeto que você teve e com certeza não vai parar por aí. Tem coisas incríveis logo mais pela frente, se Deus quiser. Se Deus Você tem quiser, galera. Tem um Deus projetão quer, aí para Deus quer, falar. Ó, me Deus quer. acompanhe porque eu aprovei no PROAC, agora recentemente, um jogo de videogame de folclore, hein? Então, nos próximos anos, alguma Que coisa esse é vai o que? A sair luta? aí. É o que? A aventura, a luta? É um card Leva. game digital, Ah, sim. tipo Hearthstone da vida aí, que o pessoal gosta. Ah, tô ligado. Aí, calma aí. Matheus falou que tem mais uma pergunta. Você poderia falar um pouco mais do que separa folclore e religião? Essa Ó, bomba. essa aí é boa mesmo, cara. Você tem que pensar assim, é que na verdade não é uma separação, é um braço diferente, né? Porque a religião ela vai ser um conjunto de ritos, né, que vão permitir que você se ligue com o sagrado, né? E o folclore ele vai fazer parte disso, né? Porque sempre que o que a igreja falar, né, for diferente do que a sua família falar, o que a sua família faz é folclore religioso, né? Então, assim, ninguém vai falar para você, por exemplo, que na Bíblia, né, você não encontra histórias de que Jesus deu um tapa na cara do linguado e por isso que o linguado ele tem a cara chata. Mas o povo conta essa história. Então, o que separa é uma linha muito tênue, na verdade, porque eles estão muito intrínsecos uma coisa na outra. Mas o que a gente tem que lembrar é que não dá para reduzir religião a folclore ou vice-versa, né? Religião é um macro, né, e folclore vai estar ali correndo pelas beiradas. Matheus falou que jura que essa é a última. Andreoli, a única coisa que eu tenho para dizer para você é, futuramente, quando você tiver mais portas abertas, que eu acredito que vai ter, em minha homenagem, né? Que nós tocamos um papo bem gostoso. Faz um jogo de luta para mim, um jogo, quem sabe jogo de luta folclórico. Eu me amarro em jogo de luta. Tô doido Pô, para jogar com Curupira, com Saci, vai ser maravilhoso para mim. beleza, Valeu, meu fechou. amigo. Valeu. Então é Valeu, isso. Quer galera. falar alguma coisa, Andrioli, para a galera? Fechou. É isso aí. Grande abraço para todo Mandar um mundo. beijo para alguém? Quer Bom fazer algum evento aí para beijo no Brasil? vocês. Bom evento, eu vou acompanhar, depois vou assistir, que os curtos pareceram bem interessantes. Foram incríveis. Nós que estávamos assistindo, gostamos muito, de verdade. Desde já, né? Mais uma vez, parabenizando a galera que participou, né? Pela gente, todos os filmes seriam selecionados, todos. Mas, Tá né? certo. Como nem tudo são flores, só foram 6 selecionados, que eu já vou falar para vocês, que é o Beto, Labareda Sem Rédeas, Assombra Mitos, Rasga Mortalha, Nossa Terra e Como Levar Meu Avô para o Céu. É isso, gente. Não posso deixar Falou. de. Show, meu amigo. Tamo junto. Obrigado. Gente, não posso deixar de avisar para vocês, lembrar, na verdade, que sábado, dia 20, teremos, né, a exibição dos curtas. Estão me ouvindo, gente? Tá todo mundo me ouvindo? Alô, alô, alô? Estão me ouvindo?
Então, sábado teremos a exibição dos curtas, né? Vai começar às 3 horas e vai terminar mais ou menos umas 4h30, né? No canal Balacqua, no YouTube, ao vivo. Após a exibição dos filmes, teremos o debate. O debate vai ter a apresentação, a participação dos intérpretes, né, de Libras, e os filmes estarão legendados. Espero que todos vocês gostem. Caso alguém não possa assistir no, no sábado ou na hora o filme, né? Eles vão ficar no canal, no canal até o dia. Até o dia. Até o dia 22, que é o dia do folclore. Até umas 11h59. Valeu, gente. Antes de encerrar aqui, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez ao Andrioli Costa, o coletivo Balacqua. Gente, parabéns, de verdade, foi incrível. Folclore brasileiro, que nos ajudou na divulgação, divulgou, foi incrível também. O governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. E é isso, gente. Tamo junto. Muito obrigado para vocês que estavam aqui na live com a gente. Um beijo e um cheiro para todos vocês. Tchau. Sábado é nóis, hein, gente?